Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 25. Leremos alguns versos aqui. Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5, verso 25 em diante. Também já está projetado, nós vamos falando os versos aqui, amém? Podemos ler? Assim está escrito na palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos ao Senhor, bendizemos ao teu santo nome. Senhor Deus, agora fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Nós te pedimos assim a tua bênção, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar. A igreja, eu acredito que o texto é bem conhecido dos irmãos. Fala de uma mulher que estava passando já por uma dificuldade muito grande. O texto disse que ela já tinha se despendido de todos os seus recursos. E um dia, naquele momento que Jesus passava, ela ouvia então que Jesus ia passar, ela tomou uma atitude, e essa atitude deu a ela uma grande bênção. Mas Jesus estava indo primeiro para um propósito. Ele estava indo em direção ali para a cura ou ressurreição da filha de Jairo. Ele estava a caminho deste propósito. O texto mais acima ele fala assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Ou seja, era mais uma oportunidade que Jesus daria a alguém, a uma pessoa, e daria a oportunidade, uma bênção para a filha de Jairo, que era ali um homem, um dos líderes da sinagoga, era um homem importante. Mas, então este era o propósito do Senhor. Mas neste caminho, Jesus sentiu que dele saiu virtude. E nesse momento, amados, abriu-se um parêntese na história. Ele ia tratar de uma mulher que não tinha direito pela lei, não tinha direito algum, até mesmo de ela se congregar diante da lei da época, diante de sua enfermidade. Mas nesse segundo propósito, nesse parênteses que foi aberto na história, nós podemos dizer que isso aconteceu conosco.
Porque Jesus, quando veio, ele veio para os seus, para o seu povo, para o povo que o Senhor tinha escolhido. Mas quando Jesus encontrou com essa mulher, teve esse encontro, nós podemos dizer que isso também aconteceu com a igreja primitiva. É verdade? Um povo que não tinha direito à bênção, e que nós chamamos hoje de igreja gentílica, as nossas vidas. Então Jesus também abriu uma outra oportunidade para um povo gentílico, para um povo que não tinha direito à bênção e à herança. Isso aconteceu conosco. Louvado seja o nome do Senhor, que a misericórdia do Senhor foi tão grande que o Senhor nos deu essa experiência de um dia sermos tratados como gentílicos, sim, mas com direito à bênção que Deus deu através do Senhor Jesus. Foi a partir dele. A história se interrompeu naquele momento. Ficou ali o cuidado para a situação de Israel, e a bênção veio para nós. O primeiro propósito era para Israel. O segundo propósito nasceu para a igreja primitiva. Nossas vidas. Essa mulher aqui no meio da multidão, uma vida em ruínas, falida, perdendo sangue, e perder sangue é perder vida, porque sangue é vida. E nós ganhamos vida quando o Senhor Jesus derramou o sangue dele em favor das nossas vidas, para nos dar tão grande salvação, não é verdade? Então não passamos a perder nada, porque nós só recebemos, porque foi dele foi derramado a bênção sobre as nossas vidas. E essa mulher teve um encontro com a fonte da vida. A fonte da vida, a oportunidade estava ali, e ela, vendo que a multidão apertava, ela simplesmente pensou: olha, se eu tocar somente em suas vestes. Que fé, né? Que fé. Nós éramos assim. Nós já havíamos falado de Jesus algum dia em nossas vidas. Já ouvíamos falar de Jesus. Nós não era desconhecido Jesus para nós. Mas a experiência que essa mulher teve, a experiência que hoje a igreja tem com o Senhor, aquela mulher venceu a multidão e teve um grande encontro com o Senhor. Ela tocou por detrás das vestes, e tocar por detrás das vestes é justamente lembrar que ela tocou ali na eternidade, no plano de Deus, desde a eternidade para o homem. E o Senhor nos diz uma coisa: que nós éramos separados, amados, desde o ventre de nossas mães. Nós já éramos separados para isso. Então já havia na eternidade um plano para nós. Então quando aquela mulher tocou nas vestes do Senhor, ela tocou naquilo que era eterno, no plano de Deus, no plano que o Senhor tinha preparado para ela, no plano que o Senhor tinha preparado para a igreja. Um bom encontro com o Senhor. Jesus ali, ele estava vestido com as vestes, amados, do projeto de Deus. Então nós passamos a entender que essa mulher teve a experiência dela, assim como a igreja também teve na sua busca o bom encontro com o Senhor. A graça foi derramada, a bênção foi decretada por aquela mulher, porque da ação de uma ação humana, ela teve a ação dela, não é verdade? Ela buscou a bênção dela. Então quando ela buscou a bênção dela, houve uma reação divina. Uma reação divina. Saiu virtude de Jesus. Você crê nisso? Que
a virtude está à sua disposição? A bênção está à sua disposição, mas é necessário buscarmos, e o Senhor mostrou isso. Algumas necessidades que vinham buscar aqui, e o Senhor operava, principalmente na vida de uma senhora. Estava com seu coração partido, triste, amargurado por alguma situação, mas o Senhor ia dar uma grande bênção, e essa senhora ia sair daqui curada, porque dele ainda sai virtude, porque dele ainda está à disposição para curar, para salvar, e é só por ele, através dele, que nós temos essa bênção. É só buscarmos, é só reagirmos à possibilidade de ter esse bom encontro. Se já tivemos esse bom encontro, então colocar a nossa necessidade diante dele, que a mesma virtude que um dia saiu para nós continuará à nossa disposição também, e será tudo tratado da melhor maneira possível, para que nós possamos ser fortalecidos a cada dia na nossa caminhada. A cada dia. Ela foi aos pés de Jesus. Nós já estamos terminando, os irmãos conhecem a história. Ela foi aos pés, para tocar na orla, ela se humilhou. Ela se colocou diante de Deus ali, do Senhor Jesus, e se humilhou, foi aos pés dele. Os pés falam de um caminho, e um caminho que foi aberto lá no Calvário para nós, porque esses mesmos pés aqui receberam os cravos, e foi por nós, por amor a nós, por cada um de nós aqui, por todos que estamos aqui. E nós não esquecemos desse amor, e nós não esquecemos desse sacrifício perfeito que só Jesus poderia nos dar. Estes pés que abriram um novo caminho para nós, que receberam os cravos ali na cruz, abriu-se um pacto, amados, e esse pacto é um pacto de salvação. Se você está aqui hoje, é porque esta salvação já te encontrou também. Nós temos um pacto. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, e Ele vai continuar cuidando de nós, amados, até o grande dia, até o Senhor vir para buscar a igreja fiel, até o Senhor arrebatar a igreja dele, o corpo dele, a igreja que foi separada para adoração e glorificação. Essa mulher teve a experiência dela, e ela se agarrou à experiência, e ela se agarrou à bênção de salvação que foi dada, a oportunidade. O parêntese se abriu. Jesus já veio para nós, morreu, ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, advogando em favor das nossas vidas. Ele virá uma segunda vez ainda, mas virá para Israel. Para nós virá nas nuvens para nos arrebatar. A bênção é essa. Agora Ele determinou a bênção para esta mulher, que nós podemos colocar como a igreja fiel, que agarrou a bênção através da virtude de Jesus. Jesus disse assim: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada de teu mal. Ele poderia ter falado assim: olha, você está curada, mas Ele falou assim: olha, a sua fé te salvou. Não foi só apenas uma cura, foi salvação que ela encontrou. E a igreja, através dessa grande bênção, dessa grande oportunidade que foi aberta na história, foi também tratada assim. Nós recebemos a nossa salvação e fomos curados e tratados de todo o nosso mal. E até hoje o Senhor tem nos tratado assim. Nos recebe como madeira, como o louvor que nós tocamos. Eram madeiras inúteis, mas fomos tratados, aparelhados, preparados para ser usados na obra do Senhor.
preparados para sermos servos do Senhor. Vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, vai em paz. O que quis dizer Jesus com isso, diante da fé dessa mulher, meus amados? A paz que tanto nós esperamos, ela está próxima, porque nós iremos gozar essa paz na eternidade com Jesus. Para essa mulher foi isso. Para essa mulher foi a salvação e a cura dela também. Ela sentiu isso porque a virtude saiu. Talvez hoje precisamos dessa mesma virtude de Jesus. A salvação nós já temos, mas precisamos de uma virtude de Jesus para curarmos e sermos tratados de outras situações. Jesus está à disposição. Ele tem passado no nosso meio, Ele está no nosso meio. E dele tem saído virtude para curar a igreja, para fortalecer a igreja, para continuar separando a igreja de todos os males que pode trazer até mesmo prejuízo na caminhada. Jesus está à nossa disposição e dele sai virtude. A bênção foi decretada para essa mulher e a bênção está decretada para as nossas vidas. A fé que foi um dia colocada no nosso coração, que veio da eternidade, não é uma fé temporal, mas uma fé que veio da eternidade, nos faz sentir isso e ter a certeza que a nossa salvação está em breve. Em breve nós estaremos com Jesus. E a paz que nós tantos buscamos, nós teremos na eternidade, eternamente com o Senhor, porque nós estaremos diante do trono de Deus, participando das bênçãos, da graça do Senhor, da misericórdia dEle, do amor dEle, e tudo isso passará para nós, porque nós estaremos diante do trono de Deus, glorificando a Ele, porque um dia Ele nos deu essa oportunidade de salvação, e assim nós estaremos à disposição desse Deus maravilhoso, para vivermos eternamente com Ele, porque somente Jesus pôde fazer isso por nós. Somente Jesus pôde nos dar essa oportunidade. Nenhum outro poderia fazer. Mas Ele foi enviado para isso. Ele foi ungido do Senhor para isso. Ele é o Cristo, e é aquele que nos libertou, é aquele que nos deu salvação, e é aquele que vai continuar nos abençoando até nós estarmos com Ele na glória. Tendo um bom encontro com Ele nas nuvens, nós iremos arrebatados para a glória de Deus. Jesus é sensível às nossas causas. Jesus sara e dá vida, salva, sara, salva, dá vida, porque Ele é sensível a todas as nossas necessidades. O Senhor mostrou algumas necessidades aqui. Você vai sair com a bênção decretada sobre a sua vida. Vai sair assim. Mas a grande bênção que a igreja fiel, amados, ela é salva de um grande mal que está no mundo, que é a morte. E nós somos salvos para a eternidade, para a vida eterna com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus naquela época proclamou-se: vai em paz, para nós hoje é o momento do arrebatamento. Vai em paz, meu filho, entra no gozo eterno. Nós estamos aguardando, porque Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja, e nós estaremos na glória com o Senhor. Esse é o momento mais esperado da igreja, é o momento da retirada. Vai em paz, e nós ouviremos, porque nós estamos atentos à voz do Espírito Santo de Deus. A trombeta vai soar e nós estaremos na glória com o Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Bendizemos ao Senhor, porque nós um dia tivemos um bom encontro com o Senhor, e o Senhor cuidou das nossas necessidades, nos sarou, curou as nossas feridas e nos trouxe a maior bênção, que é a salvação. Por isso nós te adoramos, Senhor Deus, porque
esta oportunidade um dia nos encontrou. Foi Jesus que nos encontrou. E nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos deu de graça esta grande oportunidade. E nós valorizamos isso no nosso coração, em nossas vidas, em todo o nosso caminhar, porque nós ainda receberemos a bênção maior, que é ver o trono do Senhor. Estamos ali adorando e glorificando ao Senhor eternamente. Sinta-se adorado, sinta-se glorificado assim, ó Pai, por esta igreja, no nome do Senhor Jesus. E em Teu nome nós dizemos com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta amada igreja até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar.